Fala pessoal, estou aqui me desabancando do computador que quase nos deixou na mão hoje, né? Justo numa aula que eu estava pilhado até, que é uma aula importante, né? Para a gente falar sobre potência, né? A gente começou a falar sobre a potência em circuitos com corrente alternada na aula passada, e o que eu expliquei? Eu expliquei que as coisas não são tão simples, em resumo. Como eu tenho tensão e corrente que são senoidais, quando eu multiplico elas, eu tenho uma onda que também vai ser uma onda periódica. E dependendo dos valores de ângulo envolvidos, eu vou ter essa onda de potência deslocada para cima ou para baixo. A gente vai estudar isso exatamente com o exemplo que eu estou preparando para vocês. Tá? Mas o que eu quero que vocês se lembrem, da aula passada? Que quando eu multiplico, na aula passada eu até fiz ponto a ponto, eu desenhei tensão, desenhei corrente, isso eu coloquei no software, né? E quando eu fiz a multiplicação ponto a ponto, em alguns momentos eu podia ter tensão e corrente com sinais diferentes. E isso instantaneamente gera uma potência que é negativa. O objetivo da aula de hoje é entender o que causa esses intervalos de potência negativa. Porque se for ver, não é uma coisa que fazia muito sentido em análise 1, porque análise 1, como as minhas cargas são resistivas, a potência sempre vai ser fornecida das fontes para os elementos passivos. Tá? Mas aqui em análise 2, vocês sabem que os nossos circuitos envolvem, em regime permanente, resistores, capacitores e indutores. Então as coisas elas podem acontecer de uma maneira que a gente não estava assim, esperando. Isso tem que começar a ser natural para nós, óbvio. Mas isso era uma coisa que eu não esperava em análise 1. Em teoria, um resistor que forneceria potência seria um resistor negativo. Coisa que não existe na prática. Então, a pergunta que eu quero falar para vocês é o que causa esses intervalos que a potência não está fluindo pro elemento. Nesses intervalozinhos aqui, que a gente viu que é possível, eu fiz a multiplicação ponto a ponto na aula passada, o que causa esses intervalos de potência instantânea negativa, indicando que a potência não está indo pro elemento passivo, e sim voltando. Lembrem-se que nessa convenção que eu assumi aqui, que é conhecida como convenção passiva, se eu calculo potência positiva, significa que o elemento consome. Se eu uso a convenção ativa, que é a corrente saindo do terminal positivo, nessa convenção, se eu calculo uma potência positiva, o elemento ele fornece. Então, é muito importante saber a convenção para analisar o fluxo de energia. E na aula passada a gente viu também que essa potência instantânea ela não é muito útil, digamos assim, para nós. Porque eu quero ter uma noção de quanta energia de fato eu estou fornecendo, ou produzindo, ou consumindo. E a gente vai ter que recorrer a um intervalo de medição para poder ter uma noção de potência realmente em watt, como a gente vai ver. Por quê? Em watts, significa potência realmente ativa, potência que produz trabalho. Porque se eu fizer a energia, isso foi o final da aula passada, se eu integrar a potência, eu vou verificar que essa onda, mesmo sendo periódica, o fluxo de energia vai sempre aumentando nesse exemplo. Fique claro, nesse exemplo. E se eu faço uma análise média dessa, tanto da energia quanto da potência, principalmente, como a gente vai trabalhar, a gente tem um valor que é constante, que é muito mais útil do que saber essa onda periódica. Mas o entendimento de todo o conceito de potência em circuitos com corrente alternada depende de perceber que a potência tem essa forma de onda estranha. Então, eu larguei essa pergunta e eu quero saber de vocês. O que causa esses intervalos, pessoal? Por que tem alguns intervalos em que a potência é negativa? Eu não me lembro de ter explicado isso para vocês na aula passada. Um chute seria a potência reativa?
Tá, tudo bem, é a potência reativa, de fato. Mas a pergunta que eu quero dizer é o que é a potência reativa, né? Então, mudei a pergunta. É que não gera trabalho. Tudo bem, é que não gera trabalho, concordo, né? Concordo também. Tudo isso que o colega está falando é verdade, tá, pessoal? A potência reativa que a gente nem definiu ainda aqui, ela é uma parcela da potência que não produz trabalho no sentido de análise média, né? Embora o trabalho instantâneo, a energia instantânea, ela esteja fluindo, e é isso que eu quero que vocês entendam, a gente está chegando. Tá? Esses intervalos de potência negativa, eles são causados pelos elementos reativos. Quem são os elementos reativos? Indutores e capacitores. Agora a pergunta é por que os elementos indutivos e capacitivos, eles geram esses intervalos negativos, né? Um indutor e um capacitor, pessoal, eles conseguem, eles consomem alguma energia. Um capacitor puro, se eu coloco uma corrente, se eu atravesso uma corrente nele, o que vai acontecer com esses elétrons? Essa energia elétrica, ela vai ser convertida em energia térmica, como acontece no resistor? Não, né? Os elétrons, eles vão ficar acumulados e, obviamente, o capacitor vai carregar, né? Eu vou ter um potencial, né, sendo criado, digamos assim, entre as placas. Então, na verdade, o capacitor, e isso é verdade para o indutor também, só que de uma maneira diferente, o capacitor, ele não converte energia, ele simplesmente armazena aqueles elétrons dentro de si, só que em algum momento ele não pode acumular eternamente carga, né? Em algum momento ele tem que devolver essa energia para o circuito. Mesma coisa, eu posso pegar o meu capacitor, carregar ele na tomada e ele vai ficar carregado. Fatidicamente alguém vai encostar nos terminais e levar um choque, muitas vezes de propósito, né? Mas mesmo se eu carregar e eu deixar ele no ambiente, tá, as cargas começam a escapar, digamos assim, né, pelas próprias existências parasitas do elemento. Né? Então, o que acontece? Capacitores e indutores, eles não convertem energia de um tipo no outro, eles só armazenam. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nesses intervalos de potência negativa. Os indutores e os capacitores estão devolvendo, né, a energia acumulada. Tá? Isso tem que acontecer, pessoal. Tá? Não é uma coisa assim que, ó, tá louco, que milagre. Não, é uma coisa natural. Tá? Ainda mais porque as minhas tensões, as minhas correntes, elas são senoidais, né? Então, o que acontece? Fica mais fácil de entender vendo uns gráficos. Então, a gente vai dar uma olhada nos gráficos que eu preparei, eu espero que dê tudo certo, né? Para entender um pouquinho melhor esse conceito que eu acabei de explicar. Então, vamos imaginar que eu tenha tensão e eu tenha corrente num elemento qualquer, tá? Então eu tenho aqui, ó, a frequência, eu coloquei uma frequência arbitrária, né? Mas o importante é isso aqui, ó, é o ângulo, que basicamente é o ângulo entre tensão e a corrente. Eu assumi que a corrente está atrasada, mas se eu mudar esse ângulo para negativo, eu consigo avançar, inclusive, a corrente. Vamos partir da situação que eu desenhei no quadro, ó, que é a tensão é um cosseno puro e a corrente está atrasada mais ou menos 45 graus. Então eu vou rodar aqui o meu programinha, né? Isso se der tudo certo. E aqui eu tenho em azul, né, sólido, a tensão, em vermelho tracejado a corrente e a potência é essa onda preta, tá? Que está no quadro, né, a equaçãozinha que define ela, né? Percebam que a potência tem o dobro da frequência, como a gente como a gente já viu, e existem alguns momentos em que a potência ela é negativa, inclusive. Perfeito? O que acontece, né? E para quem não gostou do meu gráfico na aula passada, inclusive, pode ver, ó.
que quando eu tenho corrente e tensão com sinais opostos, a potência aqui é negativa. Né? Quando eu tenho tensão e corrente negativa, a potência é positiva, né? E assim por diante. Né? Isso aqui é o gráfico que eu fiz na aula passada, só que aqui está infinitamente mais bonito. Né? O que acontece se eu tenho um ângulo zero entre tensão e a corrente? Pergunta para vocês, que elemento tem ângulo de fase zero entre tensão e corrente? Resistor? É o resistor, exatamente. Né? No resistor, tensão e corrente estão em fase. Então, o que eu vou ver aqui, né, é literalmente a potência num elemento resistivo. Né? E como vocês devem já ter sacado, ou sacar por antecedência, é que como a tensão e a corrente estão em fase, sempre que a tensão é positiva, a corrente é positiva, sempre que a corrente é negativa, a tensão é negativa. Né? Então, elas têm sempre o mesmo sinal e isso vai produzir uma potência instantânea sempre positiva. Mas percebam como é, sim, uma onda periódica. Tem gente que diz que essa onda é uma onda CC pulsante, mas enfim. O que vocês têm que entender é que a potência tem um valor máximo, ela vai a zero, quando as ondas cruzam por zero, óbvio. Vai para o valor máximo, vai a zero, vai para o valor máximo, vai a zero, o que é uma coisa lógica. Por quê? Porque no resistor, né, eu não posso ter potência fluindo do resistor para o meu circuito em nenhum momento. Né? Então, os elementos resistivos, pessoal, eles sempre vão ter potência instantânea totalmente positiva. Perfeito? E uma coisa que é bem fácil de ver, né, é que o valor médio aqui dessa potência é 0, no caso é 0,75, né? Porque eu coloquei a amplitude da tensão 1,5, a amplitude da corrente 1. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter claro. Percebam que a tensão vezes a corrente, a amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente dá 1,5 nesse exemplo. Né? Mas a potência não é o produto das amplitudes. Isso é muito importante vocês entenderem. Tá? A potência de pico, de fato, é o produto das amplitudes. Ó. Tá? Mas a potência, ela não é uma onda constante. Como ela tem esse formato senoidal, né? Pensando no que a gente viu na aula passada, né, é muito mais conveniente estabelecer um valor médio para essa potência. E o valor médio dessa potência é literalmente a metade, né, do valor de pico, né, nesse exemplo do resistor. Ou seja, vai ser 0,75, vai cair bem aqui no meio, né, bem no meio aqui. Por quê? Porque daí me diz, né, se eu integrar essa potência num ciclo, eu vou ter energia. Se eu dividir essa energia pela largura do ciclo, eu tenho energia por tempo, que é potência. Então, é isso que vocês têm que entender, que a gente não gosta de trabalhar com a onda instantânea. A gente vai preferir, né, trazer valores médios quando se trata de potência ativa, como a gente vai ver mais tarde. Mais tarde não, daqui a pouquinho. Para entender o que acontece, quando eu tenho indutores e capacitores, eu tenho que fazer esse ângulo 90, porque indica uma defasagem de 90 graus entre as ondas. Nesse caso, é um indutor, porque esse ângulo aqui eu coloquei negativo. Então, se eu rodar esse programa, eu vou ter aqui um elemento indutivo. E agora vocês têm que entender o porquê que eu tenho aqueles instantes de potência negativa. Eu posso ter. Porque se eu pego um elemento que é totalmente reativo, no caso um indutor, o que acontece? A onda da potência, ela vai ser uma senoide centrada em zero. Significa que nesse intervalozinho aqui, eu espero que vocês vejam o meu mouse, né? A potência sobe e vai até zero. Eu tenho uma certa energia acumulada. Tá? Quando a potência é negativa, o elemento está devolvendo essa energia de volta. Se eu integrar um ciclo, ou, na verdade, se eu pegar e fizer uma integral em qualquer múltiplo inteiro, né, da frequência, eu sempre vou cair numa energia acumulada nula.
Perceberam? Então, se eu analiso o ciclo da rede, o indutor ele não consumiu e nem gerou energia, né? Então, ele não vai ter nenhuma potência se a gente for avaliar o ciclo. É óbvio que a potência e a energia, se eu fizer uma análise instantânea, ela não vai ser uma constante, claro. Tá? Mas vocês têm que entender que toda a energia que o indutor ele acumula num semiciclo, que na verdade não é um quarto de semiciclo da rede, né? Ele vai devolver no outro. Daí ele acumula, ele devolve, ele acumula, ele devolve, ele acumula, ele devolve, isso eternamente. Porque o indutor ideal, ele não pode dissipar energia em nenhuma outra forma, ele só armazena. Da mesma maneira, o capacitor. O capacitor, que a corrente está avançada, né, tem esse mesmo comportamento. Né? Então, pessoal, esses intervalos em que a potência flui do elemento genérico, do bipolo genérico para o circuito, é porque o indutor e o capacitor estão devolvendo, né, essa energia que ele acumulou num quarto de semiciclo anterior. Tá? Então, sempre que eu tenho uma coisa importante, sempre que eu tenho uma carga equivalente, né, com um comportamento reativo que seja, ou seja, se eu tenho alguma parte reativa na carga equivalente, né, eu vou ter momentos em que a potência instantânea é negativa, se eu analisar ela. Tá? Mas vocês percebam que no indutor e no capacitor, a potência média, se eu avalio o ciclo, ela é nula. Né? Então, de fato, esse elemento, se eu olhar uma abordagem média, ele não produz trabalho nenhum. Né? Ele vai ter uma potência, como eu conheci em análise 1, até vai ter uma potência nula. Não vai produzir, não vai gerar. Tá bom? Entenderam esse conceito? Vamos para a matemática? Então, o que que acontece? A gente não vai mais trabalhar com a minha potência instantânea. A gente vai ter que recorrer ao valor médio da potência instantânea. Por quê? Porque ela vai me dizer quanta energia, né, eu dissipei ou foi gerada num ciclo. Né? E normalmente se usa um ciclo da rede, um período de frequência dos sinais. Quando eu tenho uma observação um pouquinho mais chata aqui, quando eu tenho sinais com frequências diferentes, a coisa é um pouquinho mais chata, tá, pessoal? Porque daí eu vou ter produtos com frequência, a gente chama de produto cruzado, né? Então, vocês vão estudar isso provavelmente quando vocês trabalharem com sistemas de distribuição, né? Quando vocês estudarem as harmônicas. Daí eu vou ter, não vai ser mais um triângulo de potências, vai ser uma coisa um pouco mais chata, né? Mas só uma observação. Então, o que que acontece? Eu tenho que definir o conceito de potência média, matematicamente. E é fácil, tá, pessoal? A potência média vai ser tão somente... potência média é denotado por P, tá, pessoal? Vai ser o valor médio da potência instantânea. E um detalhe importante, outro detalhe importante. Essa é a definição formal e correta, né? Para ter a potência média, eu vou, de qualquer onda periódica, eu vou integrar um período fundamental daquela onda, né, da potência instantânea, e dividir pelo período. É literalmente o valor médio de uma função, seja senoides ou não. Tá? Se eu tenho essa potência, se eu tenho essa onda de potência aqui, que não é, claramente não é uma senoide, né? Se eu calculo o valor médio dela, né, que nesse caso se aproxima de zero, inclusive, né? Mas se eu calculo o valor médio dessa onda em torno do período fundamental, eu tenho a potência média. É meio óbvio, né? Mas enfim. Né? Se eu considerar ondas senoidais de mesma frequência, com amplitude Vm na tensão e M da corrente, né? Ou seja, se eu levar aquela fórmula nesse carinha aqui,
Tá? Então, percebam que é uma dedução a partir de um conceito mais geral, né? Então, considerando ondas senoidais, né, com mesma frequência, bonitinhas, né, sem harmônicas nenhuma, se eu considerar tudo do mundo ideal para senoides, eu posso concluir que a potência média vai ser a integral desse filho da putinha aqui, ó. Tá? Eu deixo isso como um exercício para vocês. O Sadico, ele prova, ele faz essa dedução, mas é muito fácil. Essa dedução aqui é extremamente fácil. Por quê? Porque isso aqui é um cosseno centrado em zero. Essa segunda parte, né? Qual que é a integral de um cosseno no período? Zero. Me sobra a integral num período de uma constante. Isso aqui é uma constante, pessoal. E daí eu vou ter 1 sobre t, integral desse carinha, que é uma constante, eu posso puxar para fora, vai ficar a integral de t, que eu substituo por t, vai cortar t0 com t0, deu para a bola. Eu tiro que a potência média em circuitos com corrente alternada, tá, vai ser 1/2 de Vm e m cosseno de φv menos φi. E um detalhe importante, todos os detalhes são importantes, né? Cosseno de φv menos φi, conhecido popularmente por cosseno φ, né, tem um nome popular também e técnico de fator de potência, que a gente já vai estudar. A potência média depende das amplitudes de tensão e de corrente, mas também do ângulo entre a tensão e a corrente. Lembrem-se que a gente viu ali os gráficos quando for um capacitor ou um indutor, que esse ângulo aqui vai ser mais ou menos 90. Sendo mais ou menos 90, esse cosseno vai zerar. Tá? Então, no indutor e no capacitor, a potência média é sempre nula. No indutor e no capacitor puro, né? Não esqueçam disso. Em outras palavras, o único elemento que dissipa potência ativa ou potência média são os outros nomes, né? Potência ativa. Por que o nome que é ativo? Porque é a potência que produz trabalho. A potência ativa, potência eficaz é outro nome. A potência real é um quarto nome para essa potência, embora seja menos usado. Mas é muito comum, potência ativa, potência eficaz, potência média, né? Os únicos elementos que produzem, que consomem essa potência, né, são os resistores. Capacitor e indutor sempre vai ter pesão nulo. Não esqueçam disso. Só que é muito ruim, honestamente, é muito ruim calcular P dessa maneira. Por que que é ruim, né? Eu não quero também confundir vocês. A gente pega o circuito e a gente trabalha em análise 2, não com os valores no tempo, né? A gente gosta de trabalhar com o fasor de tensão. Ah, tá, o fasor de tensão, que ele de fato é Vm com fase φv. E com o fasor de corrente, que é Im com fase φi. Né? Então, o que que os carinhas... Isso não é simplesmente uma definição, tá, pessoal? Tem um fundo, né, físico que depois eu explico para vocês. Mas o fato é o seguinte, a gente já está trabalhando com fasor. Tem como eu encontrar a potência média a partir de alguma operação com os fasores? E tem, tá, pessoal? Né? E com isso se criou o que a gente chama de potência complexa. Potência complexa. Antes de continuar com a potência complexa, eu só tenho que lembrar vocês que a potência média, a unidade é watt. De fato, é joule por segundo. Porque eu peguei a potência, integrei, tive joule. E dividi pelo período, ou seja, joule por segundo. É watt mesmo. Tá? A potência complexa, pessoal, né,
ela vai ser dada por essa relação. E aí vocês vão entender o porquê que a gente vai preferir trabalhar com a potência complexa do que decorar uma fórmula para a potência média. A potência complexa ela é definida como o produto entre o fasor de tensão e o fasor de corrente conjugado dividido por 2. E um parênteses, daqui a pouco esse 2 vai ser enxotado daqui quando a gente, na aula que vem, falar sobre valor eficaz. Tá? Que eu acho que até eu devo ter uma aula do semestre passado que eu acho que eu vou aproveitar, eu vou ter que dar uma olhada. Né? Porque o valor eficaz é um conteúdo que, se vocês verem o quanto antes, é melhor. Né? Então talvez eu lance junto com essa aula, já a aula sobre valor eficaz. Mas isso aí sou eu divagando comigo mesmo. Tá? O que acontece? Pensem só, a gente sabe os fasores, estão aqui. Se eu substituir os fasores aqui, eu vou ter Vm com fase φV, vezes, é o produto, do conjugado da corrente. A corrente é Im com fase menos φI, porque é conjugado, eu conjuguei. Tá? Então, o conjugado é só inverter a fase ou inverter a parte imaginária. E eu divido isso por 2. Um detalhe. Né? A potência complexa, a unidade que eu vou trabalhar com ela não é watt, tá, pessoal? Porque claramente isso aqui não é watt. Né? Isso aqui está longe de ser isso. Tá? Então a gente diz que a potência complexa, né, a unidade que a gente vai trabalhar para a potência complexa é o produto volt-ampere. Tá? Então a gente vai falar que é volt-ampere. Sempre que, muito importante, sempre que eu falar volt-ampere, isso guarda relação com watt, ok? Tá? Mas a gente vai entender as relações de volt-ampere com watt agora. Tá? Volt-ampere só me diz relação ao produto entre a tensão e a corrente, de fato. Tá? Não esqueçam disso. A potência é muito mais complexa. Pensem o seguinte, se eu ligo esse indutor, imaginemos que eu esteja no mundo das maravilhas, ou seja, eu estou com um supercondutor aqui, resistência nula, o meu núcleo também é um núcleo perfeito, não tem nenhuma corrente, as correntes parasitas aqui não dissipam nenhuma energia, é um indutor ideal. Se eu ligo ele na tomada, se eu ligo um indutor na tomada, eu vou ter energia sendo dissipada? Não. Se eu não tenho energia sendo dissipada, a potência é 0 watt. Porém, se eu ligo o indutor na tomada, eu vou ter tensão e vou ter uma corrente que não é nula. Portanto, o produto tensão-corrente não é 0. Daí, opa! Então, como é que pode ser 0 watt, mas um valor em volt-ampere diferente? Por quê? Porque a onda está defasada, né, pessoal? E quando a onda está defasada, a gente viu que a potência instantânea ela é centrada em 0. Né? Então, por isso que existe essas duas unidades. Existe mais uma terceira, tá? Existem essas duas unidades, watt e volt-ampere, e também volt-ampere reativo, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, para diferenciar isso, porque é diferente de fato. Watt não é volt-ampere. Watt não é o produto tensão-corrente. Tá? Se o circuito é CC, bom, daí volt-ampere de fato é watt. Todo volt-ampere vai ser watt. Para os circuitos 1, eu fazia só o produto da tensão e da corrente. Né? Aqui eu não posso só fazer o produto. O que acontece aqui, ó, pessoal? Se eu olhar esse infeliz, eu posso escrever ele assim, ó. Vm Im sobre 2. Opa, esse 1 meio aqui já apareceu, ó. Com fase φV menos φI. Detalhe, ó. Se eu escrever essa potência, que é conhecida como potência complexa, se eu escrever ela na forma retangular, ou seja, escrever ela no formato parte real mais J vezes a parte imaginária, eu vou ter isso aqui, ó. Módulo, que é 1 meio de Vm Im,
vezes o cosseno do ângulo. Estou literalmente fazendo uma conversão polar retangular. Então, módulo vezes cosseno do ângulo. Ah, professor, agora eu vi! Tu viu, né, rapaz? Tu viu? Não é só ver, tem que enxergar, né? Tem que ir além do que os olhos estão captando, tem que processar essa informação. Claro que tu viu, né, rapaz? Quem que é a parte real da potência complexa? A parte real da potência complexa é a potência média. Chega até a ser bonito isso, né? A parte real da potência complexa é a potência média, por isso que o quarto nome que eu falei que é a potência real. Né? Mais J, e daí eu tenho 1 meio de Vm e M vezes o seno de φv menos φi. Muito importante vocês entenderem que o cosseno de φv menos φi, isso é o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Isso aqui é o seno do ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? O φv menos φi não é nada mais do que o ângulo dessa carga equivalente, que pode ser qualquer coisa. Pode ser eu, pode ser a Yolanda, pode ser vocês. Vocês têm que tomar um choque de vez em quando. Né? Então é uma coisa fácil, é uma coisa simples. Né? Mas um detalhe, essa análise a partir daqui só vale para sinal senoidal. Tá? É uma limitação. Então todas as equações que a gente está deduzindo só valem para senoides, bonitinhas. Né? O que acontece? A parte real da potência complexa é o próprio P. A parte imaginária da potência complexa é definida como Q, que tem o nome de potência reativa. O que é o Q? O que é o Q? O que é o Q? Né? O Q, pessoal, essa potência aqui, ela tem relação com a potência que fica oscilando, digamos assim, com aquela potência que fica oscilando nos elementos reativos. Se essa potência no indutor, por exemplo, se eu tenho um indutor em série com capacitor, um indutor em série com resistor, se a potência instantânea no indutor tiver valores muito grandes frente à potência instantânea no resistor, né, eu vou ter uma potência reativa aqui bastante elevada. Por quê, pessoal? Porque aqui a potência reativa depende do produto tensão e corrente, mas também do ângulo de fase. Se a carga tem uma característica indutiva muito grande, esse ângulo vai ser muito próximo de 90 graus. Consequentemente, essa potência reativa vai ser maior. Tá? Mas, em resumo, é mais fácil entender assim. Ó. Pensa só, eu gosto de imaginar, e alguns livros até deduzem isso dessa maneira. Eu só não trouxe essa dedução hoje, né, por questão que ela é um pouco mais chata de entender devido às relações trigonométricas que se usam, tá? Se eu penso numa tensão aqui, ó. Se eu tenho uma corrente aqui, ó. Se eu decompor essa corrente, ó, numa projeção que está em fase com a tensão e com uma projeção que está em quadratura com a tensão, né, eu vou ter uma potência aqui que vai ter só que só vai ter valores positivos, porque tensão e a corrente vão estar em fase, né? Então eu vou ter a mesma potência que a gente viu para uma carga resistiva. E de fato, essa potência, se eu analisar, se eu somar todas as potências nos resistores, eu vou ter exatamente esse carinha aqui. Né? Essa projeção que está em quadratura, quando eu faço o produto dessa corrente de quadratura pela tensão, eu vou ter aquela onda que a gente viu ali no caso, nesse caso aqui, a onda do indutor. Que eu vou ter um pico bem grande e vou ter um pico negativo bem grande. Um pico positivo, pico negativo. Pico positivo, pico negativo. Ou seja,
a potência instantânea que essa componente da corrente produz, né, ela só está oscilando naquele bipolo. Né? Ela não tem um sentido só, né? A energia vai e volta, vai e volta. E percebam que quanto mais indutivo for, maior vai ser essas correntes de quadratura. Idealmente, eu teria que trabalhar com uma corrente, né, que a projeção aqui no eixo direto seja maior, em frente ao eixo de quadratura. Porque, como vocês vão ver, não é muito bom se o meu circuito fica trabalhando, pelo menos o circuito equivalente, fica só trocando energia. Não é bom. Né? A concessionária, né, na verdade, todo mundo quer que toda a potência seja direto e constante, coisa que não é, mas enfim, a gente faz o melhor. Né? O melhor é que ela tem um valor máximo e chegue a zero. Tem um valor máximo e chega a zero, que é uma carga resistível. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente falar sobre correção do fator de potência, que isso é assunto para a aula que vem. Né? Eu quero que vocês percebam que essa potência reativa guarda relação com as potências, com a amplitude da potência instantânea nos elementos reativos do circuito. Tá? Então ela tem um significado físico também. E na maioria das vezes, quando eu penso em transmissão e distribuição, isso não é nem na maioria, praticamente todas, o que tem que ser minimizado. Tá? O porquê a gente vai ver na aula que vem. Pessoal do técnico, eu sei que tem gente aí que é do técnico. Isso que vocês estão vendo aqui, que a gente escreve aqui, depois de ver toda essa teoria braba dos números complexos como P mais JQ, não é nada mais, nada menos do que o famigerado triângulo de potências. Literalmente, se eu pego a potência complexa e jogo no plano complexo. Por exemplo, se eu tenho essa potência complexa AK, que eu vou chamar de S. Cuidado, tá, pessoal? O S barrado é a potência complexa. Mas existe uma última potência que a gente vai visitar ainda, mas eu quero que vocês entendam isso agora. Ó. A projeção dessa potência no eixo real, cadê aqui? Eu usei vermelho, né? A projeção dessa potência no eixo real é a potência ativa, P. E a projeção dessa potência no eixo imaginário é a potência reativa Q. Que, quando vocês estudam um triângulo de potências, normalmente o pessoal representa ela aqui, né? Para formar um triângulozinho. Ó. Que bonito. E esse é conhecido como o triângulo de potências. Viram? É tudo igual. O professor era mais fácil quando era um triângulo, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Detalhes, hein? Faltou uma coisa aqui no quadro. Duas, na verdade. A potência reativa Q, ela tem como unidade volt-ampere reativo. Tá? Para diferenciar ela do volt-ampere, para diferenciar ela do watt também. Tá? A última potência que falta apresentar para vocês, ela já está no quadro. Né? Na verdade, o que acontece? S barrado, a potência complexa, tem módulo e fase. Tá? A fase da potência complexa é a fase entre a tensão e a corrente, que normalmente é conhecida simplesmente como φ. A fase φ. Fase φ é a fase da tensão e da corrente. Né? O módulo da potência complexa, né, o módulo desse carinha aqui, é conhecido como potência aparente. Tá? E eu vou denotar sem a barra. Simplesmente S. Tá? Então, a potência aparente, pessoal, é esse carinha aqui. Ó. Tá? O módulo, até posso, faltou quadro até para anotar, está tão bonito esse quadro que eu vou deixar assim. Tá? Mas eu vou deixar gravado aqui, ó, pessoal. O módulo
da potência complexa é a potência aparente. Que é o quê? Que é o produto entre o módulo da tensão e da corrente dividido por 2. Simples assim, não tem nada de difícil, tá, pessoal? Ô, professor, por que eu tenho que dividir por 2? Tem que dividir por 2 porque são senoides. Né? E eu estou usando aqui o quê? Amplitude. Na aula que vem, a gente vai ver valor eficaz. E daí, utilizando o valor eficaz, que não é amplitude, eu vou poder simplesmente pipocar, chutar, né? Pá! Dar um tiro ou cortar esse 2 aí fora. Tá? Mas daí eu vou ter que recorrer, vou ter que explicar para vocês o que é o valor eficaz. Que, diga-se de passagem, é bem tranquilo para senoides. Não é nada do capiroto, mas aqui a gente tem que ver o valor eficaz como um todo, né, para qualquer onda. Né? Exemplo, a amplitude da rede não é 127. A amplitude da rede elétrica de fase neutra aqui em Porto Alegre é 127 vezes raiz de 2, que é 180, mais ou menos. 179 ponto uns caralho a 4 lá. Então tem que tomar cuidado com esse detalhezinho. A gente vai trabalhar com duas fórmulas, duas relações para a potência. Uma que utiliza amplitude e a outra que utiliza valor eficaz. Mas daí só depois de valor eficaz. Eu quero fazer um exercício, né, com vocês bem simples, bem básico, para vocês entenderem exatamente o que a gente está vendo aqui. Tá? Para vocês entenderem que a potência aparente, ela é sempre a maior potência que tem. Tá? No máximo, ela vai ser igual. No mínimo, ela vai ser igual à potência ativa ou à potência reativa. Tá? Que são nos casos limites. Vou fazer um parênteses aqui. No resistor, toda potência aparente é potência ativa. Por que isso? Porque o ângulo, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo da carga, é zero. Significa que esse não é um fasor, desculpa. Significa que essa potência complexa, ela está cravada no eixo real, né? Significa que toda a amplitude dela cai exatamente no eixo real. Então, toda potência aparente vai ser potência ativa. No indutor e no capacitor é o oposto. No indutor puro, esse carinha aqui vai estar direto no eixo imaginário positivo. Então, toda potência aparente se torna potência reativa. Não é que se torna, é. E no capacitor, e aí vem um detalhe, no capacitor, essa potência complexa, ela vai estar no eixo imaginário negativo, devido ao fato de θV menos θI gerar menos 90. A potência reativa no capacitor é negativa. Né? Então, se eu disser que eu estou trabalhando com um indutor, eu posso pensar naquele elemento como consumindo reativo. Porque a potência reativa nele vai ser positiva. E os capacitores, usualmente, a gente diz que eles geram reativo. Mas aí que tá. O fato de gerar reativo não significa que o capacitor produz algum tipo de energia. Nada a ver. O fato de ele gerar reativo significa que ele compensa a defasagem. Tem a defasagem oposta à defasagem do indutor. Tá? Então, coloquialmente, é meio estranho, porque o pessoal vai falar assim, tem que gerar reativo. Não, tem que gerar um reativo aí, senão não dá. Tem que aumentar o meu fator de potência, botando um banco de capacitor. Essa geração de reativo não tem nada a ver com energia ativa, tá, pessoal? É simplesmente relacionado com as defasagens de tensão frente à corrente do meu circuito equivalente e, obviamente, se eu tenho um reativo positivo e somo um reativo negativo, eu diminuo o meu reativo do meu sistema. E se eu diminuo o reativo do meu sistema,
a minha carga equivalente vai ficar trocando menos potência, né? Eu vou ter aquela potência, ela vai assumir valores menores, né? Mas daí trabalhar com reativos baixos é o que a gente busca na indústria, tá? Só que daí você deve estar se perguntando assim, ô professor, mas então por que a gente não usa carga resistiva? Porque simplesmente às vezes não dá. Como é que tu vai fazer um motor sem enrolar uma bobina? É impossível. Tá? E quando os meus motores estão a vazio, eles são cargas mega indutivas, né? Se eu ligo um motor e deixo sem carga, no eixo, ele está produzindo muito pouco trabalho, né? Ele só vai produzir trabalho se eu começar a colocar um torque no eixo, né? Significa que motores, que são a grande carga da indústria, né? Utilizam motores para tudo, né? Tem um comportamento indutivo que é inevitável. Tem que estar ali para funcionar, senão não funciona, né? Eu tenho que fazer uma bobina. Né? Então esse é o começo do problema, porque daí a minha indústria vai trabalhar com uma carga mega indutiva, vai trabalhar com uma potência aparente grande, né? Mas uma potência ativa não tão grande. Porque tem muito da potência aparente gasta nos reativos dos motores, né? Que tem que estar ali para o motor funcionar. Começaram a entender potência? A gente vai entrar aí com tudo. A gente vai entrar tipo Kahneman. Kahneman não, porque ele está lesionado. Tipo Paulo Miranda em Grenal, né? A gente vai entrar com tudo. Vamos entrar para quebrar esses circuitos aí. Caralho! Se eu tenho uma fonte aqui, 180 volts, tem um resistor em série com o indutor, assim, ó, o circuito mais difícil da humanidade, né? Esse carinha aqui, vai ser J200 e esse infeliz aqui vai ser 200 ohms para facilitar, assim, é só para entender o que está acontecendo. Olhem o que acontece nesse circuito. Lembrando que a gente não viu o valor eficaz ainda. Tá? Então, todas as variáveis que eu coloco de tensão e de corrente até agora são amplitudes. Depois que a gente vê valor eficaz, eu vou ser obrigado a, se for eficaz, eu denotar. Isso, eu avisar vocês. Tá? Se eu não avisei nada, considerem que é amplitude. E aí tem bastante problema nos exercícios dessa parte no Sadico. Porque às vezes ele considera na hora de resolver valor eficaz, mas ele não dá nenhum aviso prévio que é valor eficaz. Tá? O que é complicado às vezes. Né? Então é sempre bom fazer. Errou o exercício, tenta ver se não é isso. Porque muitas vezes é. Seguinte, ó. A gente vai calcular a potência complexa nos dois elementos desse circuito. Tá? Então, eu vou calcular aqui primeiro a corrente I, né? Que é barbada, né? A corrente I vai ser 180 dividido por 200 mais J200. Tá? Então, isso aqui vai ser 180 sobre 200 raiz de 2 com fase 45. Percebam que é uma carga com característica indutiva, né? Que o ângulo de fase equivalente é 45 graus. Né? Então, isso aqui vai ser 180, eu vou poder colocar 90, né? 90? Peraí que eu tô me dando um tilt aí, peraí. É 9 décimos, né? Então isso aqui é 9 décimos. Raiz de 2 sobre 2, com fase menos 45 graus. Amperes. Perfeito? No resistor, eu vou chamar de PR. O PR não, né? Meio que automaticamente. Eu vou chamar de SR. Então, a potência complexa no resistor. Ó. Potência complexa. Vai ser o produto entre a tensão e a corrente conjugada dividido por 2. Então, vai ser 180 vezes essa porcaria, porque eu não sei porque que eu fiz esse valor, mas é a vida. Então, vai ser 180 com fase 0 vezes 9 raiz de 2 com fase
dividido por 20, com fase menos mais 45. Por que esse mais 45 aqui, pessoal? Por que eu mudei isso aqui? Da onde, professor? Por que tu mudou a fase? Vou tirar uma tampinha. Pena que não acertei vocês. Mas eu acabei de falar isso. A aula de hoje não era sobre potência, pessoal. Vocês estão viajando? Parabéns sob pressão, professor. Não, não é. A vida nos bota sob pressão, rapaz. Não sou eu que estou botando. A vida. Vocês têm que treinar. Né? Eu coloquei no quadro aqui, ó. Deve ainda ter resquícios disso. O que é isso? O que é essa porcaria aí? Conjugado. Exatamente. A potência complexa é o produto entre a tensão e a corrente conjugada sobre 2. Eu acabei de falar. Eu vou fazer edição e vou voltar e botar eu falando agora há pouco. A potência complexa ela é definida como o produto entre o fasor de tensão e o fasor de corrente conjugado dividido por 2. Vocês estão prestando atenção aonde? Estão jogando Candy Crush? Assistindo Pokémon? É o jogo do Inter. Madonna. Jogo do Inter? Pior ainda! Pior ainda, cara! Mas que diabo! Tá? Então, o sinal mudou porque eu fiz o conjugado da corrente. Isso é tensão vezes o conjugado da corrente dividido por 2. Consequentemente, pessoal, a potência total nesse circuito, na verdade, eu cometi um erro grave aqui. Porra, eu fiz toda essa ladainha e tem um erro. Ô, professor, que merda aí, professor, que merda. Verdade, que merda. Essa potência que eu estou calculando aqui não é a potência no resistor. Falha grave minha, uma falha grave. Né? Vou ter que, sei lá, ajoelhar no milho. Né? Aqueles Illuminati lá, vou ter que me chibatear. Né? Mereço, de fato. Essa potência que eu estou calculando é a potência dissipada em toda a associação. Em toda a associação. Tá? Porque eu estou fazendo o quê? Ó? Tensão vezes a corrente, como se isso aqui fosse esse bipolar, assim. Ó. Não é a potência no resistor porcaria nenhuma. Então, a potência total do meu circuito, que é esse carinha aí, vai ser 90, 90, 90. Agora sim. Mas que porcaria, hein? Qual que é a unidade dessa porcaria aqui? Volt-ampere. Dessa potência eu concluo que a potência aparente nesse circuito é esse carinha, que é o módulo da potência complexa, que é 81 raiz de 2 dividido por 2. Volt-ampere também, para quem não entendeu. S com barra, S sem barra. S com barra, S sem barra. S com barra, S sem barra. Tá? Isso aqui é o módulo do S barrado. Tá? Se eu fizer a parte real dessa porcaria, que é 81 sobre 2, raiz de 2, vezes, né, o meu cosseno desse ângulo, eu vou ter P. P vai ser 81 raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno do ângulo de fase, que é 45 graus. E o meu Q, que é a potência reativa, é 81 raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então vai ser raiz de 2 sobre 2, 4, 81. Vai ficar 81 meios. Watt. Isso sim, esse circuito, ele vai produzir de trabalho 81 watts. Né? Não de trabalho, né? De potência. Desculpa. Trabalho é joule. Né? 81,2 joule por segundo. Agora sim. E o meu Q, a potência reativa, vai ser a mesma, inclusive, tá, pessoal? 81 sobre 2 volt ampere reativo. Mas por que isso? Tá?
Se eu calculo individualmente a potência em todos os elementos desse circuito, tá? Se eu calcular a potência no resistor e a potência no indutor, tá? Para calcular a potência no resistor, e aí que está o meu erro que eu cometi lá, né? Eu tenho que usar essa tensão, que não é 180. Não é. Né? E para calcular a potência complexa no indutor, eu tenho que usar a tensão sobre ele. Então, perceberam como a tensão em cada um desses elementos aqui é menor do que a tensão de 180, porque eu tenho um divisor, né? Tem que cuidar porque alguns divisores não diminuem a tensão, né? O fato é que não é a mesma, né? Eu tenho que calcular essa tensão. Fica de tema de casa para vocês provar que a potência complexa no resistor vai dar 81,2 volt-ampere e a potência no indutor complexa vai dar J 81 sobre 2 volt-ampere. Percebam que eu fui muito correto com as unidades, né? Porque eu calculei a potência complexa e a unidade é volt-ampere. Mas vocês têm que entender que essa potência complexa ela é totalmente real. Tá? Então, eu posso dizer que a potência é 81,2 watts nesse resistor. Se eu olhar no indutor, eu vou ter a mesma coisa. Tá? Então, eu quero que vocês usem não essa dedução, mas cheguem naqueles carinhas aí, calculando tensão individualmente e aplicando a relação da potência complexa individualmente para cada elemento. Tá? Vocês vão ver que, de fato, a soma desses dois vai dar, a soma daqueles dois vai dar exatamente a potência total no meu sistema. E outra coisa que vocês têm que entender, né? Se a parte indutiva diminui, se eu consigo baixar a parte indutiva dessa carga, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com esse circuito? Né? Obviamente, a tensão, o módulo da tensão em cima do indutor vai ser menor. Consequentemente, o Q vai diminuir, perceberam? Então, eu vou diminuir o Q e automaticamente eu não vou ter mais a mesma potência ativa e reativa, né? Então, na prática, pessoal, tudo tem a ver com as amplitudes de tensão e de corrente em cada elemento do meu circuito, né? A potência. É óbvio que, na prática, a gente vai ver na prática como é que se trabalha daqui 1 a 2 aulas, né? Então, a gente tem mais toda semana que vem para trabalhar sobre esse conceito, que é um conceito bem bacana e vocês têm que sair daqui sabendo. Beleza? Aquele abraço, tá bom? Falou, tchau, tchau.